Moisés volta ao Egito. O sol nascia por trás das montanhas de Midian, tingindo o céu com tons dourados e alaranjados. Moisés, agora um homem de idade madura, pastoreava tranquilamente o rebanho de seu sogro Jetro, ainda refletindo sobre o encontro sobrenatural que havia mudado completamente o rumo de sua vida. A voz de Deus que ecoara na sarça ardente ainda ressoava em sua mente e em seu coração. O chamado era claro: voltar ao Egito para libertar o povo de Israel da escravidão. Ele respirou fundo enquanto observava as ovelhas. O medo e a insegurança o visitavam como sombras silenciosas, lembrando-lhe de seu passado, de seu crime e da fuga. No entanto, a certeza da presença de Deus era mais forte que qualquer temor. Recolheu o cajado que lhe fora entregue como sinal do poder divino e dirigiu-se à tenda para falar com Zípora, sua esposa. Dentro da tenda, a luz suave do amanhecer iluminava os rostos de sua família. Moisés explicou que precisavam partir. Zípora o observou com olhos atentos, tentando compreender a profundidade daquela decisão. Mesmo sem entender todos os detalhes, ela confiava no homem que Deus havia moldado ao longo dos anos e começou a preparar os filhos e os pertences para a jornada. A despedida de Jetro foi marcada por respeito e bênção. O sogro, homem sábio e experiente, olhou para Moisés com seriedade e disse que o Senhor o protegesse e o guiasse no caminho. Moisés sabia que aquela viagem não seria apenas física, mas espiritual e transformadora. Enquanto seguiam pelo deserto, a cada passo o coração de Moisés alternava entre ansiedade e esperança. Ele levava em mente as palavras do Senhor: "Eu estarei contigo." Esse era o combustível que mantinha sua determinação. Nas noites estreladas, junto à fogueira, Moisés refletia sobre as futuras conversas com Faraó e sobre como o Deus Todo-Poderoso se revelaria diante do homem mais poderoso do Egito. Em uma noite especial, enquanto todos dormiam, o Senhor falou novamente a Moisés, reafirmando seu chamado e lembrando-o de todos os sinais e maravilhas que realizaria por meio de suas mãos. O cajado, que antes servia apenas para conduzir ovelhas, agora seria instrumento para demonstrar a glória divina. Durante a jornada, Arão, irmão de Moisés, aproximou-se por ordem de Deus. O reencontro foi marcado por emoção e abraços longos. Moisés contou a Arão tudo o que havia acontecido na montanha de Deus, as palavras recebidas e a missão de libertar o povo. Arão, homem de fala fluente, seria o porta-voz de Moisés diante do faraó. O plano divino estava se consolidando. Quando chegaram próximos ao Egito, as lembranças da juventude de Moisés vieram à tona. Ele recordava o palácio, a vida privilegiada e a injustiça que o havia feito fugir. A cidade, com suas torres e monumentos, surgia no horizonte como um gigante desafiador. Ao entrarem na terra, Moisés e Arão foram procurar os anciãos de Israel. Reuniram os líderes e compartilharam as palavras do Senhor e os sinais que ele havia ordenado. Quando o povo ouviu que Deus havia visto o sofrimento deles e prometia libertá-los, se prostraram em adoração. Era como se uma chama de esperança reacendesse no coração de cada um. Com coragem renovada, Moisés e Arão se dirigiram ao palácio. A entrada estava repleta de guardas e servos. O ambiente transpirava poder e autoridade. Quando foram levados à presença de Faraó, Arão falou conforme Moisés havia orientado. Assim diz o Senhor: "Desde o Israel, deixe o meu povo ir, para que me celebre uma festa no deserto." O olhar de Faraó foi de desprezo. Sua resposta foi dura e arrogante. Questionou quem era o Senhor para que ele obedecesse, recusando o pedido e acusando Moisés e Arão de afastarem o povo do trabalho. Como castigo, ordenou que aumentassem a carga de trabalho dos israelitas, fazendo-os buscar sua própria palha para fabricar tijolos, sem reduzir a cota diária. A notícia espalhou-se rapidamente entre o povo, que começou a sentir o peso da opressão ainda maior. Alguns se voltaram contra Moisés e Arão, questionando se realmente estavam ali para ajudar ou se haviam piorado a situação. Moisés sentiu o peso dessas palavras em seu coração e voltou-se para o Senhor em oração. Perguntou por que o sofrimento do povo havia aumentado e se realmente ele cumpriria a sua promessa. Deus respondeu com firmeza e ternura, lembrando Moisés de seu nome e de seu pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Garantiu que libertaria seu povo com mão poderosa e que Faraó veria sinais e maravilhas. Essas palavras reacenderam a determinação de Moisés, que sabia que a libertação não seria fácil, mas já estava escrita nos planos divinos. Os dias seguintes foram marcados por idas e vindas ao palácio, confrontos diretos com Faraó e demonstrações do poder de Deus. Moisés aprendeu a cada momento que a missão que lhe fora confiada não era apenas para libertar fisicamente o povo, mas para mostrar a todos que só o Senhor é Deus. E assim, passo a passo, o retorno de Moisés ao Egito não foi apenas o início de uma campanha de libertação, mas o capítulo central de uma história em que a fé, a obediência e o poder divino se entrelaçavam diante de reis,
escravos e nações inteiras. Moisés carregava consigo não apenas um cajado, mas a autoridade do Criador. E essa autoridade mudaria para sempre o destino de Israel. Moisés caminhava pelas estradas poeirentas do Egito com passos firmes, mas seu coração pulsava acelerado. O calor era intenso, e o cheiro familiar das terras férteis às margens do Nilo misturava-se com o peso da missão que carregava. Cada som menos o canto das aves, o murmúrio distante do rio. O barulho das rodas dos carros egípcios o lembrava de que estava de volta a um lugar que ao mesmo tempo era lar e prisão. Arão, caminhando ao seu lado, falava sobre o que havia visto e ouvido entre os israelitas. Ele relatava o cansaço, as feridas abertas nos ombros por causa dos fardos, e como muitos haviam perdido a esperança. Moisés ouvia em silêncio, sentindo o peso da responsabilidade aumentar a cada palavra. Sabia que não bastaria falar. Seria preciso agir com a autoridade dada pelo próprio Deus. Ao entrar em um bairro de escravos hebreus, crianças curiosas corriam entre as cabanas de barro, enquanto homens e mulheres carregavam água e tijolos. Um murmúrio correu entre eles. Moisés voltou. Alguns o olhavam com respeito, outros com desconfiança. A notícia de sua fuga anos atrás ainda vivia na memória de muitos, e agora ele retornava com uma mensagem que parecia impossível. Na casa de um dos anciãos, Moisés e Arão reuniram os líderes. A sala simples cheirava a pão recém-assado e fumaça de lamparina. Moisés falou sobre o encontro com o Deus dos antepassados, sobre a sarça ardente que queimava sem se consumir, e sobre a ordem clara: deixe o meu povo ir. Arão mostrava o cajado e narrava os sinais que Deus havia prometido realizar. Aos poucos, os olhos cansados dos líderes começaram a brilhar. A esperança antes sufocada começava a despertar. Na manhã seguinte, Moisés e Arão foram conduzidos pelos corredores majestosos do palácio de Faraó. As paredes eram cobertas de hieróglifos dourados, e colunas gigantes se erguiam como guardiãs de pedra. O ar cheirava a incenso e a perfume, e a presença do governante impunha silêncio. Faraó, sentado em um trono elevado, os observou com frieza. Seus olhos eram como lâminas, e sua voz carregava desprezo quando perguntou: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Arão deu um passo à frente e declarou com firmeza: o Senhor, Deus de Israel, diz: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. A sala pareceu congelar por um momento. Faraó riu, um riso seco e sem humor. Israel é meu, seus homens são meus trabalhadores. Não tenho motivo algum para libertá-los. Moisés manteve o olhar firme, mas sabia que aquele era apenas o início do confronto. Faraó, irritado, ordenou que aumentassem a carga de trabalho dos hebreus. Os supervisores egípcios receberam ordens de não fornecer mais palha para os tijolos, obrigando os escravos a buscá-la por conta própria. O resultado foi devastador: mais horas de trabalho, menos descanso, e castigos ainda mais severos. O povo, agora ainda mais exausto, começou a murmurar contra Moisés e Arão. Um grupo de líderes o confrontou à porta de uma tenda. Você veio para nos ajudar ou para nos destruir? Disseram com amargura. Moisés sentiu a dor da rejeição e buscou refúgio na presença de Deus. Caindo de joelhos, orou: Senhor, por que permites que este povo sofra ainda mais? Foi para isso que me enviaste. A resposta veio com autoridade e ternura: agora verás o que farei a Faraó. Com mão poderosa ele os deixará ir, e com mão forte os expulsará de sua terra. Eu sou o Senhor. Cumprirei a aliança que fiz com Abraão, Isaque e Jacó. Moisés sentiu o peso das palavras como um fogo renovador. Não era sobre sua habilidade, mas sobre o poder de Deus. Os dias que se seguiram foram marcados por encontros tensos no palácio. Cada vez que Moisés e Arão falavam, Faraó endurecia o coração. Porém, Moisés já não se intimidava. Sabia que o Senhor estava preparando algo grandioso. No silêncio da madrugada, enquanto o acampamento dormia, ele olhava para o cajado e lembrava-se das palavras de Deus: com este sinal saberão que eu sou o Senhor. O retorno ao Egito não era apenas um caminho de volta para casa. Era o início de uma guerra espiritual e física. Moisés compreendia que as batalhas à frente exigiriam coragem, paciência e fé inabalável. O destino de um povo inteiro dependia da obediência de um homem ao chamado divino. E Moisés, mesmo com suas falhas e medos, estava pronto para seguir até o fim.